It's a great joy to be with everybody Muito this morning, obrigado. this É evening, this uma grande afternoon, alegria estar com and vocês it's esta a real manhã, blessing tarde, to noite. participate in such a marvelous É uma prayer bênção time. participar de Thank you um so tempo de much, oração Pastor como Stephen, for that este. Obrigado, Pastor wonderful Stephen, introduction, por setting essa the theme introdução and the focus of our maravilhosa, meeting. falando sobre o I'm tema e o speaking today foco to da you nossa, about intercession, and this will be a nossa three-part reunião. series Eu over vou the falar next sobre uma a série few que vai weeks, ter três every partes Wednesday. nas And this próximas is a very semanas. vital Eu vou falar subject, sempre and às we'll begin the first quartas-feiras, e part é today. um tema The muito subject of importante. A primeira intercession. parte What does the Bible have vou to falar say about it? sobre o tema What type intercessão, of o que a people should we Bíblia be in order pode to qualify falar, o que a to be Bíblia fala sobre intercessors? isso, There's no doubt that many o que people nos call qualifica a themselves sermos intercessors. intercessores. And in fact, you meet them everywhere today. It's just Na quite realidade, hoje astonishing. parece que tem But intercessores em are todo they lugar really hoje, mas intercessors? And do they são realmente qualify in intercessores? terms of what the Bible has to say Eles estão about qualificados de the acordo very com o que a important Bíblia vital ministry? descreve, So we go first of e all to eles the book of exercem um Isaiah, ministério muito chapter importante. 59, Então, and nós vamos we começar have com o livro de a Isaías remarkable little 59, segment of capítulo verses here, beginning with verse 59, 15, Isaiah começando com 59, and we Isaías read, 59, "So truth versículo fails, 15. and he who Isaías departs from 59, evil 15. Não makes se acha himself a verdade em parte prey." alguma, So e he's quem talking evita o about mal é vítima de conditions that are really saque. Ele bad está in the falando world, sobre where condições truth muito is ruins do rejected, mundo, it em falls que to as the pessoas estão streets, and rejeitando if a someone follows verdade. truth and the values of the E Bible, se alguém, they become a prey. People e hate se alguém them segue a and verdade, ele acaba feed sendo upon uma them. presa, ele é And objeto then de we read, ódio. "Then the Lord saw it, Então diz, and o it versículo displeased continua: him olhou o that there Senhor was e no judgment, indignou-se com a falta de justiça. and he saw," notice this, Continua, ele viu "that there was no man, que não houve and ninguém. wondered that there was no Admirou-se intercessor." porque ninguém intercedeu. So the Lord found himself O astonished Senhor that in a ficou world of great admirado, wickedness and evil, where porque nesse truth mundo de was tão trampled on, and people perverso, rejoiced em que in ninguém fala a unrighteousness rather verdade, than righteousness, as pessoas the preferiram a Lord was injustiça à amazed justiça, e o Senhor that he really se couldn't find admirou, porque ele não an encontrou intercessor. ninguém, nenhum So intercessor. we have to ask the question then, and this is the Precisamos subject of perguntar, today's study, e the esse é need o for assunto desse intercession, estudo, a the necessidade de need for intercessão, intercession. So we have this type of refrain a reflected necessidade de in other parts intercessão. of the Bible. For instance, É if you refletida go em to the outras the partes great da book of Bíblia. Ezekiel, Por exemplo, no Ezekiel livro de 22, Ezequiel and we turn up verse 7, 22, Ezekiel versículo 30. 22, and Ezequiel we turn to verse 22, 30. 30. We find that we read this statement, Lemos o seguinte: and he says, "So I sought for a man diz o among them Senhor, who would procurei make a entre wall eles um and homem que stand in the erguesse o gap," muro notice that, e se "before me pusesse on na behalf of the brecha land, diante that de I should mim not em favor da destroy it." terra, para que eu But não I a found no one. destruísse, mas não encontrei nenhum So só. again, there's this rather remarkable statement Então, that vemos intercessors novamente essa are not declaração to a penny, to use a que British saying. In other words, they're os not ingleses everywhere. costumam falar, não And se encontra God looked o for someone intercessores. E who Deus would estava who would procurando somehow alguém que, de stand in the alguma gap forma, se and colocasse na brecha fulfill his purpose in the world, but he couldn't find e anyone. cumprisse seus propósitos no And mundo, mas ele we não know, of course, encontrou. Nós sabemos that the Apostle Paul que o in apóstolo Timothy tells Paulo, us em in chapter 1 2 that Timóteo, capítulo intercession 2, needs to be ele fala made on behalf sobre of kings and those in authority. que nós devemos So interceder pelos the need reis e for aqueles que intercession is exercem really well autoridade. stated in the Bible in a sort of A necessidade de alarming intercessão manner. aparece em toda a Bíblia, And we have to then say that intercessors are mas those who precisamos get dizer between também que God and intercessores são aqueles que man se colocam in entre an Deus e os attempt to homens, temper the judgment of God
na tentativa de apaziguar. Vou falar de novo. A definição do intercessor é aquele que fica entre Deus e os homens numa tentativa de apaziguar, impedir a misericórdia e graça. Esse pensamento está em Abacuque 3, e o profeta é o intercessor. E ele sabe que a nação dele está precisando de intercessão, e os babilônios estão vindo, e ele começa a orar. E ele é tomado pela ideia do que vai acontecer, o que está prestes a acontecer. Ele diz, então, eu perdi o versículo, acho que é 3. Ele, Senhor, revive a tua obra. Ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. E na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele tenta, então, evitar, fazer com que Deus não se ire, não manifeste a sua ira, mas sim a sua misericórdia. No livro de Êxodo também temos uma figura disso. Em Êxodo 31, quando Deus vai destruir Israel, ele fala para Moisés: sai da minha frente, que eu vou destruir o povo. Por causa da sua perversão, maldade, eles tinham construído o bezerro de ouro, e Moisés, então, se coloca na brecha. Ele apazigua a ira de Deus, o juízo de Deus. E a nação de Israel murmurando e se levantando contra Deus porque eles estavam murmurando porque Deus tinha tirado eles do Egito e eles estavam no deserto. E Deus acaba mandando uma praga contra eles, e Moisés então chama Arão. Ele se coloca diante da nação e Deus, e busca essa mediação por meio da intercessão. Então a ira de Deus é apaziguada. Nós lemos isso em Números, quando essa história é narrada. Em Números 16 fala sobre isso. O intercessor, então, é aquele que faz pelos outros o que os outros não conseguem fazer por si mesmos. É aquele que se coloca diante de Deus e dos homens na tentativa de apaziguar o juízo, a ira de Deus, pedindo misericórdia e graça. Esse é o nosso chamado para esse tempo, precisamos reconhecer isso. Nós sabemos que o mundo merece um juízo. Olhamos para o mundo, há muito engano. Eles não aceitam a verdade. O Senhor olha e vê, não há quem se coloque na brecha. Isso é intercessão, e para isso que Deus tem nos chamado, mas também significa que o caráter e a maturidade o calibre ou a maturidade espiritual do intercessor significa tudo, é muito importante. Em outras palavras, não estou falando sobre salvação, mas de mover a mão de Deus, o coração de Deus. A qualidade
espiritualmente falando, do povo que faz isso, que quer ser intercessor, tem que ser de um tipo especial. Não pode ser dito. Podemos falar que o máximo intercessor foi Jesus, porque ele se colocou na brecha e nos salva da ira de Deus. E essa qualidade de destaque em Jesus era a sua perfeição, ele não ter pecado. Jesus então assumiu esse papel de intercessor, foi à cruz, se colocou entre Deus e os homens e trouxe a salvação. Por esse mesmo símbolo, o pastor Stephen falou sobre isso. Ele falou sobre a oração de um justo tem muito em seu poder, tem muita eficácia. É a oração de um justo que tem uma grande eficácia. Então, Deus só inclina seus ouvidos para os seus amigos de fato. Ele só ouve realmente os seus amigos verdadeiros. E esses amigos precisam ser chegados, têm que estar totalmente submissos a Ele, conhecendo a Ele, precisa ser amigo de Deus para interceder. Eu creio que esse é um desafio para todos nós. Somos realmente amigos de Deus. Deus olhou para Sodoma e Gomorra e Abraão também. E Deus disse: eu não posso exercer juízo sobre a cidade sem antes falar com meu amigo. E a Bíblia fala que Abraão era amigo de Deus, então Deus fala com Abraão. Essa história é narrada em Gênesis 18, quando Abraão se coloca diante de Deus e da cidade e clama a Deus por misericórdia. Mas nem sempre a intercessão é bem sucedida. Você pode se colocar na brecha e diante da maldade do mundo, Deus pode ignorá-la por causa da intercessão de um amigo seu. É uma história incrível. Encontramos a mesma coisa no livro de Ezequiel. Ezequiel 14. Ezequiel 14, 14. É uma declaração maravilhosa que Deus fala sobre os seus homens, seus amigos de intercessão. Ele disse, escute isso, mesmo que estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, seria no mundo daquela época, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do Senhor soberano. Deus considera seus amigos. Esses 3 eram intercessores, mas mesmo estes que estavam no mundo, chega um tempo em que ele não vai poupar o mundo, a nação, o povo. Então, o intercessor tem que ter um calibre, tem que ser de um calibre. E Deus inclina os seus ouvidos a pessoas como Noé, Daniel e Jó, e outros como Abraão. É por isso que um intercessor verdadeiro é muito difícil de encontrar, mas o Espírito Santo está falando conosco hoje e nos chamando, nos inspirando a clamar por Ele. Eu sei que há muitos intercessores nessa reunião, mas somos realmente todos intercessores? Porque o caminho de um intercessor, a jornada, é cheia de testes que o qualificarão. Vamos falar sobre isso em outra oportunidade, mas
Mas vemos isso de forma poderosa na vida de Daniel. Ele foi um intercessor incrível. Toda a história dele revolve em torno de intercessão. Ele se colocava entre Deus e os homens, em favor do povo Israel. E mesmo estando diante de impérios, dos impérios mais fortes, poderosos do mundo, e diante de povos muito pecaminosos, mas esse intercessor pagou o preço, porque o intercessor precisa ser fiel. Deus precisa poder confiar no intercessor. E Deus coloca a sua mão no fogo por ele, vamos dizer assim. O intercessor, então, precisa ter essa qualidade individual. Como Tiago fala, muito pode a oração do justo em seus efeitos. Então, o calibre do intercessor é muito importante. Eu creio que Deus está me desafiando e a vocês e perguntando: vocês são realmente, de fato, intercessores? Deus pode confiar em você? Os seus propósitos para Israel, as nações e a igreja podem ser cumpridos, ou isso pode mudar por causa da nossa intercessão? É um grande desafio, porque Deus está procurando amigos com os quais possa trabalhar no mundo. Isso é maravilhoso, pensar que Deus está em busca de amigos. Isso significa que a pessoa chamada para a vida de intercessão, esse tipo de trabalho que eu descrevi, tem que ter a capacidade de conhecer a palavra. O intercessor precisa ter a habilidade de manejar bem a palavra da verdade, ou seja, conhecer a palavra no seu contexto. Ele não pode só ficar citando versículos isolados. Muitas vezes nós estamos falando coisas sem contexto, mas o intercessor tem que manejar bem a palavra da verdade e citá-la no seu contexto. Por que isso é importante? Porque é esse processo que nos faz compreender o propósito de Deus para o mundo. O intercessor precisa entender a perspectiva de Deus em um tempo específico, em relação a eventos atuais, que tem um reflexo na palavra. Vemos isso demonstrado na vida de Daniel. No capítulo 9 de Daniel, lemos que o profeta Daniel, lendo Jeremias, ele entendeu o período dos 70 anos. Ele olhou no calendário e ele falou assim, ele percebeu, nós estamos nesse período. Porque ele estava lendo a palavra de Deus e compreendendo o contexto. Ele pôde compreender também a perspectiva de Deus aplicado aos eventos atuais. E à medida que ele entendeu isso, ele pôde pegar a palavra de Deus e apresentar ao próprio Deus e lembrá-lo da palavra e da promessa feita ali. Então, isso requer um tipo de pessoa especial. Esse tipo de habilidade é necessário. Eu falo novamente, precisamos que o 2 Timóteo diz isso, que o intercessor precisa saber manejar bem a palavra da verdade. E para ter esse entendimento, é uma jornada longa. Os intercessores não surgem do nada. Eles surgem de uma jornada, depois de terem sido
lavados por Deus e terem andado nessa jornada por anos. E Deus nos chama hoje, se há uma necessidade por intercessores, é agora, de estar diante de Deus, especialmente em nome de Israel e as nossas nações. E não é só lançar as coisas que vêm às nossas mentes, mas saber que tudo é contextualizado na palavra de Deus. Isso se aplica à nossa vida, como em Isaías, em 62, que é o lema da nossa reunião de oração, quando fala que foram colocados vigias nos muros de Jerusalém, como Abacuque, que subia no muro, né? Que profetas, intercessores que vão orar, pedir proteção do seu povo. E nessa passagem fala assim, que eles não darão descanso até que a justiça não resplandecer como alvorada. Ou seja, como Daniel fazia, Senhor, esta é a tua palavra. Esse é o contexto da tua palavra. Estamos no contexto, vivendo o contexto da tua palavra. Então nós vamos bater na sua porta. O Senhor não vai dormir. Nós não vamos deixar o Senhor dormir. Não vamos dar um sossego. Os intercessores não deixarão Deus descansar. Porque você é amigo dele. Você não é qualquer pessoa. Se o meu amigo bate a minha porta à meia-noite, eu vou abrir a porta para ele. Por quê? Porque é meu amigo. Se alguém bate a minha porta à meia-noite, é bem provável que eu não abra. Não tenho interesse, não quero conhecer, não quero saber do que se trata, porque não é o meu amigo. Então, Jesus, na busca por intercessores, está buscando amigos. É só com amigos que ele vai compartilhar sua palavra. E quando nós entendemos adequadamente a palavra, então os intercessores podem compreender a perspectiva de Deus sobre os eventos atuais e clamar nesse sentido. E esse é o chamado especial que Jesus deu a esse grupo. Esta é a definição e o caráter da intercessão e do intercessor. Vamos orar juntos. Pai, nós te agradecemos por tua presença, nós nos humilhamos diante de ti. Queremos ser aqueles que amam a justiça. E queremos ser mais do que isso. Queremos ser aqueles que amam tanto, estão tão submetidos a ti, que se tornam seus amigos. Nos lembramos que o Senhor disse que até mesmo Israel, na sua incredulidade, por meio do seu apóstolo Paulo, o Senhor disse que eles são amados por causa dos seus amigos, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. A nação continua sendo abençoada, o juízo é apaziguado, a graça e a misericórdia vêm ajudá-la por causa dos seus amigos, de quem o Senhor nunca esqueceu.
E hoje nós estamos diante de Ti e pedimos perdão porque não temos sido consistentes. Não temos orado no contexto da Tua palavra. Oramos hoje, Pai, para que o Senhor nos faça seus amigos e assim nos transforme em intercessores. Eu te agradeço por esse povo maravilhoso do mundo inteiro que tem dedicado suas vidas a esse propósito. Hoje, nós estamos diante de Ti de uma forma nova, pedindo, faz-nos como Daniel. Para que quando olharmos para o mundo, não estejamos, quando o Senhor olhe para o mundo, o Senhor não fique surpreendido por não achar ninguém. Alguém que esteja na brecha. Hoje, Senhor, no meio de tudo o que está acontecendo, nós apresentamos a Tua palavra diante de Ti. Oramos por Israel e pedimos que o Senhor liberte, derrota os seus inimigos. Estabelece Jerusalém como um lugar de paz e de louvor em toda a terra. Porque esta é a promessa da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Nós nos sujeitamos a Ti, nos rendemos a Ti, possamos ser Teus amigos em intercessão. Em nome de Jesus. Amém.